Boa tarde, pessoal. Hoje eu vou responder uma pergunta que é uma das maiores perguntas da Torá. A gente vê que a maior pessoa que já existiu na história, tanto que a Torá chama a Torá dele, é Moisés, Moshe Rabbeinu. A pergunta é, quem era Moshe Rabbeinu? Como ele conseguiu ser Moshe Rabbeinu? Como ele conseguiu ser a pessoa que recebeu a Torá de Akadosh Baruch Hu, de Hashem? Como ele fez isso? Então, quando a gente para olhar a Torá, a única coisa que a Torá fala pra gente antes de a gente conhecer Moshe Rabbeinu é uma coisa. Moshe Rabbeinu estava sentado no palácio e ele saiu para ver o sofrimento dos irmãos dele. Ele saiu para ver o sofrimento dos irmãos dele. Mas vamos um pouco refletir sobre o que a gente está falando. A gente está falando de uma pessoa, de um Yehudi, de um judeu, que ele estava no palácio do rei, palácio do faraó, que o Egito naquela época era como se fosse os Estados Unidos hoje em dia. Ele estava num hotel 7 estrelas que nem existe hoje em dia, com todos os prazeres que a pessoa pode imaginar. Ele podia ter tudo o que ele queria. Ele tinha ar-condicionado para o frio do Egito, ele tinha pessoas que davam comida para ele, ele tinha as melhores roupas, ele tinha as melhores comidas. E o que ele faz? Ele fala, não, eu sou de um povo, e o meu povo está sofrendo, e eu quero sair, eu quero abrir mão de tudo que eu tenho para poder ver o que aconteceu com meus amigos. Essa é a primeira coisa que a gente vê de Moshe Rabbeinu. O que acontece quando ele sai? Fala a Torá, ele saiu e ele vê que tem um egípcio que está maltratando de uma maneira extrema um judeu. O que ele faz? Ele vai e ele toma conta disso. Ele vai lá e ele briga com esse egípcio, fala a Torá. Por causa disso, ele teve que fugir do Egito e ir para outro país. Quer dizer, Moshe Rabbeinu abriu mão de tudo que ele tinha do hotel 7 estrelas que ele estava, do palácio do faraó, para conseguir defender os irmãos dele. Existe uma Mishnah, está escrita na Ética dos Pais, que fala Al Ifrosh Adam Minat Tzibur. A pessoa não pode se separar da congregação. Fala Gemara, uma pessoa que vê a congregação que está com algum sofrimento. Existe algum sofrimento. E ele fala, eu não estou sofrendo, eu vou para minha casa, eu vou comer, eu vou beber, e eu vou viver uma vida boa. Fala Gemara, vem nessa hora que ele pensa isso, ou que ele fala isso, cai muito mais grave, ele tirou isso da boca dele. Fala Gemara, vem 2 anjos, colocam a mão na cabeça dele e falam, essa pessoa se separou da congregação e não está sofrendo junto com a congregação, ele não vai ter o mérito de ver a salvação da congregação. Assim fala Gemara. Outra coisa que a gente vê, isso é uma halachá, uma lei, no Shulchan Aruch, nosso livro de leis. Existe uma halachá que se o povo de Israel está sofrendo, a pessoa, mesmo que ela está no outro lado do mundo, ela tem uma halachá, uma lei, que ela precisa diminuir os prazeres materiais dele. Alguma coisa ela tem que fazer para se juntar com o sofrimento do povo dele. Ele não pode ficar ele bem porque ele está em outro país e o povo dele sofrendo. Então existe uma lei, a pessoa necessita se juntar com o povo de Israel. Fala o Zohar. O Zohar fala uma coisa muito importante. O Zohar fala, a pessoa, ela pensa, eu tenho a minha própria vida, o que eu tenho a ver com o outro? Fala o Zohar, não. A pessoa tem que saber que cada Yehudi nesse mundo, cada judeu nesse mundo, ele vive num barco. Esse barco, todos os passageiros dele são Am Israel. Se está acontecendo algum problema, quer dizer que agora tem algum buraco nesse barco, fala o Zohar. Tem um buraco no barco. E quando tem um buraco no barco, a pessoa não pode falar, sabe o que? Eu vou lá para cima, eu vou para outro lugar, eu vou para o convés. E que o barco afunde. Não existe isso, ele vai afundar junto. Então, com esse conceito, Yei Ratzon, que seja a vontade de Hashem, que a gente realmente entenda isso e a gente consiga sempre ajudar a Am Israel a tapar os buracos do nosso barco.